Olá, amigos ouvintes do grupo Reflexões para um Dia Feliz, lá do WhatsApp, turma do YouTube, canal Wanda Barros. Estamos aqui para dar continuidade à exploração dessa obra maravilhosa, Conduta Espírita, de Valdo Vieira, através do Espírito André Luiz. Hoje nós vamos conversar, ele nos orientar, né? Como nós devemos nos portar perante os nossos doentes. Vamos ver o que ele diz, como é que ele nos orienta para essa situação, né, de como nós devemos nos portar diante dos nossos doentes. Vamos ver o que ele diz. Criar em torno dos doentes uma atmosfera de positiva confiança, por meio de preces, vibrações e palavras de carinho, fortaleza e bom ânimo. A gente nunca deve chegar perto do nosso doente, por mais que a gente saiba que ele já está desencarnando, mas a gente nunca deve chegar falando com atmosfera de desconfiança, né? A gente precisa vibrar até o último momento para que aquele espírito se cure ou desencarne em paz, seguro, confiante em Cristo, né? Por isso que ele fala isso. Criar em torno do doente uma atmosfera de positiva confiança. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Eu digo muito isso nas minhas conversas com os meus amigos, que o espírito é que está com a doença, e aí quando ele está superlotado de dor, ele joga para a matéria. Mas é de lá que vem a doença. O trabalho de recuperação do corpo fundamenta-se na reabilitação do espírito. Quando o espírito se cura, a matéria também se cura. Quando o espírito está doente, a matéria adoece. Mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater diante dos enfermos. É difícil, mas a gente precisa fazer esse sacrifício. Nós espíritas já temos esse discernimento, como a gente tem consciência de que aquele espírito não vai morrer, ele é imortal, só vai morrer a carne, a gente já recebe com mais, não com tranquilidade, mas como segurança, né? O desencarne de um ente querido. A gente tem absoluta certeza que ele não vai morrer, que ele vai, às vezes, descansar daquelas dores, daquele sofrimento, que ele vai seguir o caminho dele, porque a missão daquele ele já cumpriu, né? Então a gente precisa aceitar. É difícil? É, mas nós espíritas já temos esse conhecimento. Mesmo quando sejam ligados estreitamente ao coração, não se deixar abater diante dos enfermos, mas sim lhes apresentar elevação de sentimento e fé, fugindo às exclamações de pena ou tristeza. O desespero é um fogo invisível. Discorrer sempre que é necessário sobre o papel relevante da dor em nosso caminho, sem quaisquer lamentações infelizes. A resignação nasce da confiança. A gente tem plena confiança de que nós não morremos, que nós somos imortais, que as dores às vezes se fazem muitas das vezes necessárias para nosso crescimento espiritual, a gente aceita com resignação. É difícil? É, porque nós somos matéria, somos carne, ainda temos sentimentos muito materialistas, mas a gente já consegue aceitar com mais resignação, como a gente tem consciência que nós somos imortais. Em nenhuma circunstância garantir a cura ou marcar o prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsediados, sob pena de cair em leviandade, ou seja, não enganar, não dizer tu vai desencarnar, mas também não dizer que vai morrer, vai ficar bom, se você sabe que aquela pessoa não vai mais ficar boa materialmente, para que enganar, né? Isso chama-se leviandade. Antes de tudo, vigie a vontade sábia do Pai aos céus. Dar atenção e carinho aos corações angustiados e sofredores, sem falar ou agir de modo a humilhá-los em suas posições e convicções, buscando atender-lhes às necessidades físicas e morais dentro dos recursos ao nosso alcance. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. Gente, a coisa que eu tenho mais
pânico é estar doente e a pessoa que estiver comigo me tratar mal, sabe? Ser grosseira. Porque o momento da maior necessidade de carinho e compreensão é quando a gente está acamado, né? Aí a pessoa que tá cuidando de ti te trata mal, é grosseiro, não se importa, critica as tuas dores. Isso é terrível. Eu tenho muito medo disso, de adoecer e ficar na mão de alguém que me trate mal. Porque a gente fica muito, muito fragilizado. Aí o sofrimento dobra, né? Ele fala bem isso aqui. A melhoria eficaz das almas deita raiz na solidariedade. Procurar com alegria, ao serviço da própria regeneração, o convívio prolongado com parentes ou companheiros atacados pela invalidez, pelo desequilíbrio ou pelas enfermidades pertinazes. Procurar com alegria o serviço da própria regeneração. O antídoto do mal é a perseverança no bem. Essa leitura de hoje ela é muito difícil para nós que estamos na matéria, que ainda somos muito ligados aos sentimentos do corpo, da carne, né? Mas se a gente fizer um esforço, a gente consegue melhorar o nosso comportamento em como nós devemos tratar os nossos doentes. Em verdade, vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim mesmo fizeste. Palavra de Jesus. Lembra quando Jesus fala, você vai visitar, Senhor, onde tu estavas com fome que eu te dei de comer? Quando você alimentou um filho meu, um irmão seu. Onde tu estavas preso que eu fui te visitar quando você foi ao cárcere visitar um irmão? Onde tu estavas doente que eu fui te cuidar quando você foi aos hospitais cuidar dos seus irmãos? Então, quando a gente faz a um irmão, a gente está fazendo a Jesus. E Jesus vê, e Jesus fica feliz, e Jesus fica extasiado de amor em ver um irmão cuidar do outro. Nós todos somos irmãos, independente de raça, de cor, precisa saber nome, né, onde mora, sabe? Eu, particularmente, eu tenho dificuldade em ir nos hospitais, porque eu sou média ostensiva, e nós sabemos que nos hospitais existe muita dor, né? E alguns irmãos que desencarnaram, que acham que ainda não desencarnaram, estão lá em sofrimento. Então, quando eu chego no hospital, eu sinto toda essa alavanca de sentimento, e quando eu volto para casa, eu volto sem energia. Sem energia. Apesar de entrar orando, né? De sempre parar para fazer uma oração quando eu vejo um irmão em má situação, mas mesmo assim eu volto bem ruinzinho do hospital. Então eu confesso particularmente que o hospital não é um ambiente que me deixa bem, porque pela minha ostensividade da mediunidade. E a gente não pode fugir disso, né? Porque os irmãos estão lá precisando, às vezes, que a gente chegue até lá para levá-los para os centros espíritas, para eles entenderem que desencarnaram, que aquela dor não é mais deles, que eles já estão desencarnados, que eles já estão no mundo espiritual, que eles precisam aceitar, que eles precisam se cuidar para dar continuidade à caminhada deles. Né? Então, sempre que a gente vai aos hospitais, nós que somos médiuns ostensivos, é bem complicado, mas nós precisamos fazer isso. Né? Estar aonde precisam da gente. Cuidar de quem precisa ser cuidado. Auxiliar quem precisa ser auxiliado. Essa é a realidade. E aí, para complementar nosso estudo de hoje sobre como devemos cuidar dos nossos irmãos doentes da alma, doentes da matéria, eu fui lá em Mateus capítulo 25, item 40, que ele fala assim. É um versículo central no discurso de Jesus sobre o juízo final, destacando que ações de amor e cuidado com os necessitados, pequeninos irmãos,
são vistas por Ele como se fossem feitas a Ele próprio, ou seja, são vistas por Jesus, como se fosse feita a Jesus. A frase afirma: quando fizerdes a uns desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizestes. E aí o contexto faz parte da parábola das ovelhas e dos bodes. Mateus capítulo 25, itens 31 a 46, onde o rei Jesus separa as nações, que significa ensina que o amor a Cristo é demonstrado através do cuidado prático com os vulneráveis, famintos, sedentos, estrangeiros, nus e enfermos. Pequeninos irmãos refere-se aos discípulos de Jesus, aos humildes, fracos ou vulneráveis que passam por necessidade. E a mensagem é: a verdadeira espiritualidade está ligada à compaixão e ação social em favor dos marginalizados. Jesus não veio cuidar dos doutores, Jesus veio cuidar dos doentes, dos marginalizados, dos abandonados, dos cegos, dos coxos. Não é verdade? Aí o versículo enfatiza que o serviço ao próximo é a última análise ao serviço de Deus. Maravilhoso, né? Pequeno esse texto de hoje também, mas muito rico nas orientações de como nós devemos cuidar dos nossos doentes. Olhar com carinho, com compaixão, com paciência. Não ficar, tu tá doente porque tu é culpado, porque tu fez isso, tu fez aquilo. Não é momento para isso. Um doente acamado, ele está muito fragilizado. E o sofrimento dele triplica quando ele é maltratado por um ente querido. Dói profundamente. E são situações que a gente não esquece. Infelizmente. E hoje nós encerramos a nossa conversa de hoje sobre essa orientação de André Luiz, como que devemos cuidar dos nossos doentes, né? Pedindo que a espiritualidade amiga continue conosco, sempre nos orientando e nos conduzindo nesse trabalho de amor ao Cristo, disseminando essa orientação de André Luiz a todos que estão no nosso grupo, que estão lá no YouTube, já somos em 63, e aí eu peço encarecidamente que vocês multipliquem essas informações, levem aos grupos de vocês, grupos sociais, redes sociais, a amigos que precisam ouvir esse carinho de André Luiz, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Nossa Senhora esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até a próxima.